E aí, rapaziada, boa noite, beleza? Aguardando o André aí, o Andrezão. Fala aí, Matheus. Beleza? Beleza, e aí? Tá com frio, cara? Meu, aqui tá frio pra caramba, chegou o dia inteiro aqui. Ah, aqui também, mas, pô, tá em casa, meu. Tira essa blusa aí, fica de camiseta, pô. Isso eu falar, a camiseta de baixo ela ainda é de manga comprida, Afe Maria, tá doido. cara. Eu tô com frio, com frio. Então Foi pra vamos lá. clínica hoje, não? Vamos fazer nossa live sessão coruja aí para o pessoal, 10h30. Vamos um horáriozinho legal, hein? Bom, é bom. Eu tô vendo o pessoal que tá entrando aí só desocupado mesmo. O Marcos, o Guilherme, o pessoal não vai dormir cedo hoje mesmo, então tá bom. Olha lá, ó. É, é bom, cara. Eu fiz umas lives às 10 horas, não às 10h30. E teve uma aceitação boa, porque tá tendo muita live, né? Mais cedo, e aí às 10 horas geralmente é a hora que o pessoal começa a dar uma diminuída. Inclusive, eu ia te falar, cara, na verdade, pode ser que dê uma queda aí de sinal, principalmente do meu, como eu sou convidado, e aí a gente vai indo e voltando, tá? Isso é normal acontecer, assim, não desespera não, eu te grito de novo aí. Fechou. É uma coisa diferente. Só. Fixa lá pra gente lá o comentário lá. Como é que faz pra fixar aqui? Ó, tá na clínica, o Gabriel deve estar aí. Você coloca lá que a live é sobre suplementação na quarentena e aí vai aparecer o fixar. Deixa eu ver se aqui. Para mim, acho que não aparece. Tá Vou tentando colocar aí? aqui. Aí, pessoal, o assunto é esse daqui, ó. Vou tentar fixar aqui. Fixa aí, isso aí. Aqui para segurar um pouco e fixar. Deu certo? Pô, não deu não aqui. Ah, se não dá também a gente faz, cara. Fechou, bora lá. A gente vai. Eu vou tentar aqui. Aqui não foi Isso. não, mas você consegue ainda não. Tá, Eu vamos não tô lá. Então conseguindo, Bruno. Como é que faz, Bruno? Como é que eu consigo colocar aqui fixado? Pô, bora lá, não tá indo, tá? Conseguiu se, ainda. se você, Esse velho. lá. Mas tudo bem. Vamos lá. Bora É só, lá. você teria que escrever e no, como para fixar comentário, você apertar e segurar. Volta lá no teu comentário e tenta. Aí a gente, se não der, também vambora, cara. Vambora que também ninguém aguenta ficar nesse papinho aqui, né? Bora. Ó, vou publicar agora, só que não aparece, né, a opção aqui de fixar, ó. Nada. Ah, foi. Clique em... Fechou. Foi. Aê. Fiz no manual aqui, pô. Aê. E aí, Então Dezão, vamos lá. como é que tá a alimentação aí na quarentena? Tá conseguindo fazer certinho? Cara, tá mais ou menos, né? O problema é o que a gente falou nas outras lives lá, cara. O problema é que aqui em casa tem uma criança pequena, o ritmo mudou todo, né? Então tem geladeira e tem um monte de coisa. Eu não ficava em casa, né? Então eu já tinha tudo regradinho, eu comia certinho, pá, Uhum. vinha pra casa, jantava e pagava e ia dormir. Agora não, que eu acho que a maioria das pessoas deve estar passando, né? Então a galera fica em casa. E tem a geladeira, você tem. Por mais que você queira comer saudável, esse que é o negócio, né, Matheus? Acho que é isso que a gente podia até começar falando, que por mais que você não seja porcaria que você vai comer, cara, mas é uma fruta, é uma barra de alguma coisa, é um negocinho, aí você vai beliscar, a hora que você vê, você comeu um monte de coisa e já saiu um pouco da dieta, vai, entre aspas. Sim, Mas eu sim. tô me segurando, cara. Tô treinando, tô me segurando o máximo que dá, cara. Mas tá difícil, né? É muito tempo já, né, Matheus? São o quê? 50 dias já, mais ou menos, né? Sim, sim. O que era. Antes a gente costumava falar que era. Nossa, minha rotina tá toda bagunçada. Hoje, após quase 40 dias de quarentena, a nossa rotina já tá assim. Entendeu? A nossa Sim. rotina já tá. Eu tô comendo brigadeiro. A nossa rotina já tá bagunçada, os treinos, a intensidade mudaram. A alimentação, a gente tem uma oferta maior também em casa, a gente consegue comer também melhor. Tem os dois lados, a gente consegue ficar beliscando o dia inteiro, mas a gente consegue comer melhor. Aquela desculpa de, pô, não tô em casa, não consigo comer, tô no trabalho, é corrido, em casa não existe. É, Entendeu? mas o Só que que, a gente tem uma oferta maior. o que pega em casa é a ansiedade, né? A galera tá muito ansiosa, Sim. né?
Aí Ansiosa que é e outra. importante pegar e colocar alimentos que dão saciedade, fazer atividade física para diminuir a ansiedade, porque senão a vaca vai pro brejo mesmo. É, porque a ociosidade, cara, é a oficina do carboidrato, cara. Não tem jeito. Então, e aí tem que fazer, treinar, fazer de alguma maneira. E treinar, eu treinei agora, acabei meu treino, eram 9h30. Aí dá ainda tempo de comer alguma coisa, tomar um banho e a gente faz essa live. Mas é encaixar o ritmo, né? E até por isso que eu te queria, Sabe? a gente podia até começar a trocar a ideia disso, né, Matheus? Até a gente falando de alimentação, não só da alimentação. E eu acho que, apesar de Deus, teoricamente, né, a situação do seu convidado, eu quero te fazer um monte de pergunta, cara. E eu acho Manda que é ver, manda ver. o pessoal também, se quiser fazer pergunta, tem o Gabriel que entrou também pela clínica, e aí também o Gabriel, se conseguir ajudar a gente, dar uma atualizada aí, porque até tá tendo bastante comentários e a gente não pega, né? E aí eu queria saber de você, cara, como é que tá a sua rotina com os pacientes em relação até aos suplementos, né? A gente sabe que tem paciente que vai perder peso, tem paciente que é para ganhar massa, tem paciente que é para um monte de coisa, né? E não só os pacientes da clínica, porque quem não conhece muito a clínica, lá pelo menos na Health Me ali, a gente trabalha muito com balão, com gastroplastia endoscópica, então é uma pegada de paciente um pouco diferente, por exemplo, que acredito que você faz aí na Embu, né? Que aí você deve pegar, eu acredito eu que você pega um pessoal mais de performance, né? Como é que tá essa pegada para você, cara? Então, uma dúvida bastante, é o pessoal normalmente vai, 90% do pessoal que eu atendo acabam fazendo atividade física e tomam algum tipo de suplemento, né? E agora com a intensidade de treino reduzido, até sem treinar, muitos ficam em dúvida se tomam ou não suplemento. Primeira coisa, tem que ver com o seu nutricionista, no caso, se foi eu ou não, mas tem que ver com o seu nutricionista se tem que tomar ou não. Vou dar um exemplo, um atleta de performance, ele precisa de uma recuperação boa, ele toma um 4-1 pós-treino. Então não é interessante ele pegar e tomar esse 4-1 porque ele não está tendo performance, ele não está tendo um treino intenso, entendeu? Agora, para Uhum. uma pessoa, vamos lá, uma mulher que é perda de peso, a gente acabou suplementando whey protein para ela, para aumentar a oferta proteica, para ter uma saciedade um pouco maior. Ela tirar o whey protein não vai ser benéfico para ela, entendeu? Ainda mais nesse período de quarentena, que dá para ter resultado sim. Uhum. O tema nosso, a gente até pegou e colocou suplementação e exercício na quarentena. A gente fala bastante de suplementação, o André vai falar um pouco também sobre anabolizante, medicação que pode auxiliar nessa fase, mas a parte do exercício físico é com o Bruno, que estava aqui na live, com o Peterson da Art Fitness, é com o educador físico, entendeu? Do mesmo jeito que a gente não pode se automedicar, não pode, até pode, mas vai dar errado. A gente pode fazer uma alimentação com o nosso objetivo, mas não vai dar tão certo. A atividade física é a mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado em casa. Então, a suplementação, sempre o que eu indico é seguir a orientação do profissional que está te acompanhando. Por exemplo, creatina, o paciente quer ganhar massa e perder gordura, não está treinando, vai tomar creatina? Não vejo por quê, entendeu? Uhum. Vai fazer ganhar gordura? Não vai. Creatina não vai auxiliar no ganho de gordura. Aumento de força, mas se não estiver treinando, não tem porquê. Na verdade, acho que a gente, quando a gente fala de suplemento, a palavra já diz tudo, né? Suplemento. Suplementação, já a palavra já remete àquilo que você vai complementar, vai suplementar aquilo que está faltando, né? Então, Uhum. todo mundo tem indicação de suplementar, não só na quarentena, não, é falando da parte médica em si, não. Não é todo mundo que tem indicação, né? Você tem que ter uma avaliação nutricional, uma avaliação clínica, entender o paciente, ver quais são os objetivos, ver o que ele está fazendo para ganhar, ver como que o metabolismo dele reage aos estímulos que ele está provocando, né? Se ele está numa alimentação legal, se não está, qual que é o tipo de alimentação, tipo de treino, tem uma série de fatores que vão influenciar nisso aí. Mas o importante é isso, suplementação é necessário quando você vai colocar isso para o paciente, quando ele realmente precisa, porque tem uma falta, ou falta, porque o paciente de alguma maneira não consome, ou porque consome menos, ou porque não consegue atingir as necessidades, ou porque ele consome e não aproveita e começa a ter essa falta, isso que é importante, a parte médica também, né? Porque às vezes o cara consome, não tem Sim. uma absorção X por algum motivo, então não aproveita, então não adianta pegar uma vitamina, pegar um suplemento e entupir o cara, se o cara não tem uma metabolização disso adequada, ou então o cara consome, metaboliza, mas tem um gasto acima do consumo. Então aí você tem essas, né, teoricamente eu trabalho com, eu acho que é legal ter essas três indicações, né? Se é a falta
da ingestão, se é a má absorção por algum motivo ou se é o gasto Sim, excessivo, sim. né? E aí você suplementa, né? Isso é uma coisa que eu acho legal. Aí, independentemente se é quarentena, não é quarentena, a suplementação ela vale, né? Desde que o paciente tenha falta. Até porque, né, Matheus, se também mesmo que o paciente não esteja treinando, mas ele também não esteja consumindo, e aí ele vai começar a treinar, mesmo que não seja um exercício de alto rendimento, um exercício moderado, mas se ele tiver uma deficiência já, ele vai perder massa magra, ele não vai emagrecer, né? Ele vai perder peso, ele não vai ter a performance que ele quer, ele não vai chegar no objetivo, aí até tem uma indicação de suplementar nesses casos, mas são casos muito individuais, né? E aí quando a gente falou de anabolizante, anabolizante é outra coisa, né? Então hoje, graças a Deus, né, Matheus, a gente já passou por muito perrengue que até hoje, acho que no seu consultório vai lá na clínica também vai. Às vezes vai uma molecada no bom sentido, né, de 18, 19, 20 anos, que vai com a mãe junto, e a mãe já falou: olha, ele quer tomar whey, eu não quero deixar tomar essas porcarias, porque ele vai crescer, é anabolizante. Então não tem, eu sento meia hora explicando para a mãe, né, e depois fala no telefone: anabolizante é uma coisa, suplementação é outra. Suplementação é alimento, suplementação é vitamina, suplementação é aquilo que o teu corpo está faltando para complementar. Esteroides anabolizantes são medicamentos que vão estimular a testosterona, que vão estimular o ganho de massa magra por vias metabólicas diferentes, por vias metabólicas hormonais, né? Então, isso são drogas que são controladas, que a gente usa quando tem indicação e etc. Mas são duas coisas completamente diferentes. Nós não vamos falar de anabolizante hoje. A gente pode até falar de esteroides um dia, fazer uma live legal, mas suplemento é uma coisa, anabolizante é outra coisa, certo? Então, na minha opinião, acho que suplemento, foi o que você falou, tá legal, e eu complementaria com essas três indicações. Eu não sei que se você tem alguma outra coisa para complementar quando a gente indica. Eu acho que antes da gente pegar e falar, vamos lá, de anabolizante, falar de suplementação, a gente tem que falar da alimentação, né? Não adianta a gente ajustar a suplementação, ó, tô tomando o suplemento perfeito, mas a minha alimentação tá totalmente desregulada. Ah, Matheus, na quarentena eu tô acordando mais tarde, já tô pulando o café da manhã, já vou direto pro almoço, aí eu como muito, à tarde eu não sinto fome, como nada à tarde, aí chego à noite, como compulsivamente, estou morrendo de fome. Isso tem que ser ajustado. A rotina mudou, tem que ser ajustada. A alimentação tem que ser ajustada. O gasto calórico é diferente, entendeu? Não só relacionado à atividade física, mas a rotina. O paciente dorme mais. Tem muitos pacientes que estão dormindo muito mal. É até legal você pegar e falar assim, estão dormindo pessimamente, vão dormir 2, 3 da manhã para acordar 10, 11 da manhã, 2, 3 da madrugada para acordar 11 horas da manhã. Entendeu? Isso tudo interfere. Vai dormir mal, o dia vai render mal, vai se alimentar mal. E pensando numa perda de peso, interfere muito. Ganho de massa, mais ainda. Performance, nem se fala. Então tem que estar tudo bem ajustado, ainda mais nesse período de quarentena. Que a previsão, eu não sou muito. Eu não sei quando vai voltar ao normal. Eu não sei. Mas se uma hora voltar ao normal, a gente pega e tem que ajustar tudo de novo. Tem que ser tudo ter ajustado. São duas realidades, né? Até porque eu acho que mesmo quando essa quarentena acabar, flexibilização, essas coisas, sinto muito a galera da academia, mas acho que isso vai ficar para depois ou depois ainda, né? Porque a academia é um lugar, Sim. um lugar de troca de suor, etc. E você tem um monte de coisa de aumento de risco de transmissão e etc. Então acho que ainda vai ficar para depois. Mas na verdade foi o que você falou, são duas realidades, né? A realidade de uma suplementação que o paciente precisa antes e aí acho que nessa como a gente achou, eu achei sinceramente que o período de quarentena fosse durar menos tempo, fosse durar, sei lá, 10, 15 dias, 20 dias no máximo, já estamos quase 2 meses, né? Então, eu acho que agora Deu uma travada aí. O André, deu uma travada. Você está conseguindo me escutar aí, ó? Ó, aqui travou, não estou conseguindo ver, travou. Pessoal, meu som tá normal aí? Tá saindo tudo certo? Tá, fechou, ele caiu. Vou chamar ele aqui de novo, pera aí.
Pronto, aguardar que eu não escutei nada que ele tava falando no fim. Aí, voltou. Não, vai caindo, cara. Vai caindo, a gente vai voltando. Vai caindo, a gente vai voltando, cara. Eu Não, nem bora sei o que eu lá. tô falando também. Eu nem lembro. Não, Ah, eu tava eu falando nem lembro o que você estava falando. Mas, agora eu lembrei, agora eu lembrei. Eu tava falando que eu sinceramente achei que essa quarentena fosse durar bem menos tempo e que a gente não fosse ter que se preocupar tanto em mudar estratégias de suplementação, estratégia com os pacientes. Eu falei, eu acho que 20 dias, sei lá, 15 dias, 20 dias, e né, eu acho que é um tempo que a gente não tem essa necessidade, ó, vamos mudar para depois não estar, mas já são 50 dias, se não me engano, já quase 2 meses. Então, é um tempo que realmente essas estratégias a gente tem que mudar, né, cara? A gente tem que mudar. E a hora que voltar, a gente refaz, a gente volta às estratégias anteriores e toca o paciente. Eu estou vendo muito, não falando só de suplementação, cara, eu estou vendo muito no consultório hoje, e você deve estar vendo isso, estou mudando estratégia até de medicamento, até de terapia medicamentosa com os pacientes, porque está todo mundo pirando, a galera não está conseguindo treinar, a galera não está conseguindo comer, a galera não está dormindo, né? E foi o que você falou, o sono, né, falando não só da alimentação, falando do sono, o sono, cara, ele regula GH, ele regula cortisol, ele regula testosterona, então, né, e hormônios que são regulados pela insulina, então você tem mais insulínica, que você pode ter uma resistência à ação do cortisol, do GH, que aumenta, então, assim, são ações hormonais que interferem realmente em qualquer coisa, qualquer forma. Tudo aí você toma o melhor suplemento do mundo, cara. Você pode tomar, lá, sei lá, melhor, não digo melhor, mas todos. Você pode tomar BCA, creatina, glutamina, whey, 4 por 1, TCM, TCL, o que quiser tomar. Se não estiver se alimentando bem, não estiver treinando direito, não estiver dormindo bem, vai jogar um dinheiro fora, você entendeu? Não vai adiantar nada, né? Então é isso que eu acho que a pessoa tem que entender. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Se você, eu estava conversando com uma personal outro dia isso aí. A gente pode até, não sei se você quer falar de suplemento por suplemento, né? E a gente falando de uma maneira geral de bem-estar. Se você fosse escolher um suplemento, se você pudesse só um suplemento só, qual suplemento você usaria e por quê, cara? Essa é uma curiosidade que eu tenho. eu, whey protein. Tá, e por quê? Bom, vamos lá. Pensando para mim ou pensando no geral? Geral. Geral, porque a maior dificuldade do brasileiro, do 100% dos pacientes que eu tenho, é gestão proteica ao longo do dia. Eles têm muita dificuldade em ingerir proteína. No almoço, no jantar, consegue consumir. Mas se você for pegar um homem que coloca o cálculo de no mínimo 2 gramas por quilo de peso, tem que ser muito mais. Aí você tem que distribuir proteína no café da manhã, na refeição da tarde, no meio da manhã. E muitas vezes, nesses intervalos, acaba sendo muito difícil a ingestão de proteína. Proteína, vamos lá, carne vermelha, frango, peixe, ovo. E aí o whey protein acaba sendo mais prático. Além do whey protein, ele ter só proteína, ser baixíssimo em gordura, baixo em carboidrato, isso whey concentrado, numa dieta até para emagrecimento, ele entra muito bem. Entendeu? Você consegue manter a aminoacidemia ali na corrente sanguínea, consegue montar uma dieta hipocalórica, a paciente consegue ter redução de gordura com a manutenção de massa magra. Então seria o whey protein. Segundo lugar, creatina, mas vamos lá, whey protein. Tá legal. Eu vi que é uma galera aqui, ó, até a Elti também concordou. Glutamina. Toyato, Toyato Ió, a RJ colocou glutamina. Cara, eu gosto de No whey glutamina, mas protein já tem. No é, whey já tem, né? o whey já tem. Mas a glutamina, ela tem um grande porém, principalmente nos pacientes obesos. A glutamina tem alguns trabalhos que elas remetem ao aumento da resistência insulínica com o de glutamina, tá? Isso pode interferir, inclusive, na perda de peso, tá? A gente usa, eu gosto, a gente usa bastante. Então, não seria o melhor dos suplementos, né? Pensando, o whey tem creatina, o whey tem a glutamina, o whey tem tudo isso aí, né? E eu acho, e você também acha que é legal usar o whey até para substituição de refeição, ou você acha que é só no exercício mesmo? Depende, dá para ser uma opção, mas como substituto não. Sempre priorizar a alimentação, refeição sólida, in natura, quanto mais in natura melhor. Agora é noite, se chegou em casa à noite, está muito calor, você não está com vontade de comer alguma coisa, fazer uma vitamina com whey protein, coloca leite desnatado, ou então coloca um extrato vegetal, uma fruta, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas como opção. Entendeu? E tudo depende do gosto do paciente. O paciente que ele à noite ele não gosta de comer, nunca teve o hábito de comer, a gente vai por partes. Não vou colocar para ele uma refeição de uma hora para outra. Vamos por parte. Vamos colocando uma vitamina, depois eu coloco uma opção sólida, vamos deixar ali na mão dele. Porque se tudo que é forçado, tudo que é de uma hora para outra, uma mudança muito brusca, a chance de ter adesão é mínima. Né? Por exemplo, a mudança que teve da quarentena, a Tânia até pegou e falou aqui do psicológico, da ansiedade, como é que muda bastante.
nesse período. Por isso que é legal ter ajuste na alimentação, na atividade física, dar medicação se necessário. Tudo tem que mudar. A gente costuma ver no Instagram, pessoal treinando todo dia, fazendo receita fit o dia inteiro. Isso aí acaba sendo uma pressão da gente. A gente se sente pressionado. Porra, não treinei hoje, tá todo mundo treinando. A gente começa a se sentir mal com isso. E é normal. É normal um dia que a gente pega e não treina. Eu, pelo menos, acho que eu não treinei, não treino acho que há uns 3 dias sem treinar. Sinto falta? Sinto, não tive tempo, acabei cansado, cabeça não tá tão boa. Mas é normal. Não tem que cair nessa pressão, porque isso só vai atrapalhando. A gente tem que ir no nosso tempo. Todo mundo tem o nosso tempo. A gente tem o nosso tempo de fazer atividade física, de se ajustar à nova rotina de trabalho. Isso daí uma hora vai se encaminhando. Não, eu acho que é isso aí mesmo, cara. São fases, né? Eu também, hoje eu treinei, mas não treinei nem ontem, nem anteontem, que também cheguei tarde pra caramba em casa. E eu acho que é importante, mesmo você não treinando, você manter o restante do dia legal, né? Porque a performance e o resultado ele não é em questão de 2 dias, 3 dias, uma semana, é a longo prazo, né? E o uso dos suplementos, a manutenção disso na quarentena e usar o suplemento ou não usar o suplemento, eu acho que também não é questão de ser no primeiro mês, se na primeira semana, segunda semana. Isso é médio e longo prazo. Foi? Não, não, travou de novo. Vou colocar uma. Pessoal, uma outra dúvida que eu tinha comentado com o André, enquanto eu vou ajustando aqui para colocar ele, era se deve consumir suplemento, se você vai ter algum resultado durante a quarentena, já que o nível de atividade física está diferente. Deixa eu só colocar ele aqui para a gente já falar junto sobre isso. E sim, vamos lá. Pensando em whey protein, que é para manter o aporte proteico da sua alimentação ao longo do dia, voltou? Voltou. Estava falando para eles, André, começando a falar, se consumir o suplemento vai dar efeito nesse período de quarentena, treinando ou treinando uma intensidade menor. Uhum. Pensando em exercícios para performance, vamos lá, exercícios não, suplementos, como maltodextrina, dextrose durante o treino, creatina para força, não, com nível de treino menor não tem por que colocar agora, né? Agora, whey protein, glutamina, probiótico, é muito importante. É muito importante você manter nesse período de quarentena esses suplementos, né? E sim, eles vão ter esse efeito, tá? Probiótico vai ajudar na flora intestinal, na imunidade, que tanto falam, nossa, vamos fazer um shot da imunidade de manhã. Não, toma um probiótico que ele vai ajudar muito mais. Tá? É muito melhor tomar um probiótico, uma glutamina à noite ou então de manhã, vai trazer muito mais benefícios, né? Sim, sim, é o que eu falo para todo paciente, independentemente do. E foi o que a gente conversou no começo da live, né? Não é só o suplemento, é como você aproveita aquilo que você está ofertando, seja alimento sólido. Porque, cara, você pode também fazer um treino de força legal, ter uma alimentação sólida ótima, você não suplementar, você vai ganhar massa magra também. Quanto você já viu Sim, isso? sim, sim. Inclusive, muito fisiculturista suplementa muito pouco hoje, né? Eles vão muito mais na alimentação sólida, na alimentação regrada, na divisão correta dos macronutrientes, né? Então, aquela coisa que eu também falo, a gente fala de whey, a gente fala de proteína para caramba para ganhar massa, não adianta você ficar o dia inteiro em jejum, chegar à noite e querer comer 1,5 kg de filé, porque você treinou para caramba. Então, você não vai metabolizar aquela proteína da maneira adequada, você vai jogar metade fora, vai armazenar o resto, ou você não vai aproveitar nada, você não vai ganhar massa. Então, não é só a quantidade, é a qualidade e é como você. E são os horários como você coloca essa sua alimentação, né? Dentro das 24 horas. Por isso que o nutricionista, cara, é ponto fundamental no ganho de massa, na performance ou no emagrecimento, porque vocês sabem muito mais do que qualquer outro profissional como montar essa estratégia do que comer, a que horas comer, a quantidade que você tem que comer. Porque não é só olhar e falar pro cara, velho, ó, toma um whey aí no café da manhã, toma um whey no Sim. jantar. Porque cada Toma um um tem whey uma pós-treino, ó, terminou o treino, leva a coqueteleira, toma um whey, mas ali na sua refeição do meio da manhã só come uma fruta. Come só uma frutinha ali. é, Pô, aí você já toma o whey pós-treino, depois de 10 minutos você está jantando, uma oferta proteica muito boa, você acaba queimando esse leque de manter a aminoacidemia que eu tinha falado. Manter a aminoacidemia na corrente sanguínea, para quem tem objetivo de ganho de massa, é essencial isso, essencial. Para perda de peso também, dá saciedade, é bom. Então, suplemento ele funciona.
O horário depende do paciente. Depende Sim. do paciente. Depende de Então, muita coisa. Depende. muita Tem coisa, muita gente que coisa. acorda às 4 horas da manhã para treinar, tem paciente que faz treino de força, tem paciente que é ciclista, tem paciente que acorda às 8, tem paciente que treina à noite, treina à tarde. Né? Então você tem uma diferença muito grande, e você tem metabolismos diferentes, necessidades diferentes, né, cara? É por isso que é muito legal isso. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, que é um suplemento que foi um tempo atrás que deu um boom, e aí depois todo mundo começou a falar mal, acho que até sabe do que eu vou te perguntar. Todo mundo começou a falar mal e que é inflamatório pra caramba, hoje tem nos blends, né? Sobre a caseína, cara. Você usa a caseína, você passa, você conhece alguém, que você tem aí de ideia sobre caseína, cara? Agora eu te Putz, peguei, né? pegou. Não esperava a caseína, não. Esperava muita coisa. Esperava um Ah, a colágeno. gente não combinou, cara. Esperava um colágeno, cara. Então, a caseína é um outro tipo de proteína do leite, né? A proteína do leite, você tem o soro do leite, que é o whey protein, e você tem a caseína, que tem uma digestibilidade mais lenta. Não sou contra, tanto que eu não sou contra tomar leite, a não ser que você tenha algum tipo de intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Mas a caseína, a diferença dela do whey protein, para mim, é que tem uma digestão mais lenta para algumas pessoas. Então ela Uhum. acaba causando algum desconforto, pode causar, e o custo. O custo dela, comparado com o whey protein concentrado, ela acaba sendo um pouco mais caro. Por isso que eu acabo indicando o whey protein. Mas só a caseína ela tem pouca gordura, ela só tem a absorção mais lenta que o whey protein. Mesmo. O É, aminograma da caseína é muito bom, uhum. não tem um porquê. Essa é a ideia dos blends, né, teoricamente, né, para ter uma Uhum. porção. Eu lembro que antigamente a galera tomava whey de dia e a caseína à noite. Eles faziam muito isso, né? Tomavam whey à noite para antes de dormir, preferiam a caseína justamente para ter um tempo de absorção prolongado, e mexer com insulina, mexer com isso, mexer com aquilo. E de repente virou uma proteína inflamatória para caramba. Né? Vale lembrar que aí saindo um pouco da nutrição, da nutrologia de consultório, a gente entrando na nutrologia, na nutrição hospitalar, todos esses suplementos que a gente dá para os pacientes, agora tem a maioria deles está com whey dentro, mas antigamente era praticamente todos era caseinato, era caseinato. Então a Sim. gente ofertava a Legal, sim. seca da Nestlé, da Danone, tudo isso era a base de caseinato. Né? Então, também a gente usou, e no leite você tem, né? 80% da proteína do leite é a caseína, né? Então, a gente acaba consumindo no queijo, no leite, etc. Né? Mas era só para te pegar na curva Não, aí para saber. tranquilo. Porque hoje Ó, ninguém eu já compra, vou, né? sim, eu vou responder a dúvida do Pedro aí. Finalmente ele parou de ficar tentando me zoar e fez uma pergunta legal aqui. Mas, ó, suplemento também, pessoal. A minha conduta, suplemento para criança, eu não indico. Primeiro que não é um público que eu atendo, mas eu trabalho com nutricionistas que atendem o público infantil e a alimentação é totalmente diferente. A gente não trabalha com alimentação quantitativa, que não costuma trabalhar com gramas, com medida caseira, a gente trabalha com a qualidade dos alimentos. E por ser criança, a gente sempre dá. Como é que eu posso falar? A gente sempre prefere, ao invés de suplementar, entrar na parte da alimentação. Ah, mas meu filho não come fruta. Vamos começar a fazer ele aderir melhor ao consumo de frutas, entendeu? Agora, já para idosos, não. Para idosos, eles já tiveram a vida inteira. Tem alimentos que eles vão consumir, tem alimentos que não vão consumir. Tem dificuldade, a maioria deles, na deglutição de proteína animal, por ser mais dura. Alguns usam dentadura ou não. Então, o consumo de suplemento para idosos tem muitos estudos que acabam, que demonstram que a sarcopenia nos idosos ela foi diminuída nesses casos com o consumo de suplementos à base de whey protein e creatina. Então, são dois tipos de suplemento, deu uma gaguejada aqui, mas são dois tipos de suplemento para idosos muito bons, Sim, tá? sim. Acaba prevenindo sarcopenia, principalmente. E a pergunta dele, do Pedro aqui, é da atividade física, esses treinos de 30, 40 minutos que a gente tem feito em casa, treino mais com base funcional, se vale a pena suplementar o whey. Primeiro, depende do objetivo. Segundo, depende se você precisa. Se a sua quantidade de proteína ao longo do dia já está bem ajustada, não tem por que você suplementar o whey protein. Você vai estar gastando dinheiro e vai ter uma urina mais cara, só isso. Vai ser tudo excretado, entendeu? Então depende de como é que está a sua alimentação. Sim, agora eu vou voltar um pouquinho nos idosos e nas crianças. Né? Eu vou dar um ponto de vista dos idosos. Realmente tem muito, somente da parte da creatina do whey já é uma coisa sabida, né?
A creatina tem muito trabalho novo saindo, realmente em melhora da sarcopenia, né? Para quem não sabe, sarcopenia é uma perda de massa magra na fase nos idosos, essa troca, e o idoso começa a ter uma perda muscular muito grande, uma perda de massa óssea, inclusive recuperação de massa óssea, melhora da qualidade de vida com suplementação com creatina. Então, aquela história de, e sem alteração de função renal, sem paciente para insuficiência renal, vai para adiante, não tem nada disso, tá? Se no idoso tem indicação que já tem uma função renal, já tem um rim mais caidão, já não dá esse problema, então a gente, o pessoal mais jovem, o pessoal, né, claro, tudo dentro de um padrão, é claro que também se você começar, já tive paciente que consumia 5, 6 gramas de proteína por quilo por dia, e na verdade nem insuficiência renal virou, ele começou a engordar, né, e não viu, aí também perdeu tudo, então é regular isso aí. Agora, uso de suplementação em criança, aí tem os dois lados, tá? Não tem necessidade de você colocar um whey protein para criança, não tem necessidade, né, a não ser, volto a falar, no hospital a gente coloca muitas vezes, porque tem pacientes que têm pacientes oncológicos, então pacientes com doenças a gente coloca, mas seria contraindicado dar para a criança? Não, não seria contraindicado dar para a criança, tá? Em primeiro lugar, o whey protein, ele é um alimento, certo? Ele é uma proteína do soro do leite, e aí você teria, para você colocar, dar um whey protein para uma criança, uma indicação, você tem que ter um controle muito bom do que a mãe vai ofertar, você tem que colocar tudo na ponta do lápis, você tem que ter uma orientação super regradinha, né? E aí, às vezes eu brinco assim, mas por que não é contraindicado? Não faz mal, não dá insuficiência renal, mas a criança não pode, o rim da criança... Eu brinco com todo mundo, falo, cara, eu não vou dar whey protein, vamos falar, whey protein é contraindicado, demoniza o whey protein para criança. Então, beleza, então faz o seguinte, não dá whey protein, pega o carro e vai no drive da rede aí. Dá um leite Nescau, dá um leite Nescau para ele. E dá um milkshake com batata, com nuggets, com aquele sanduíche cheio de gordura. Então, aquilo ali é legal para criança, aquilo é pior. Eu prefiro dar um whey do que dar uma porcaria daquela para uma criança que está em fase de desenvolvimento. Mas, realmente, assim, virar e falar, eu daria um whey para criança. Não, a não ser que você tenha uma real indicação que a criança tem um déficit, que a criança tem uma necessidade importante. Então, assim, contraindicado o whey para criança não é, tá? Questão de conduta mesmo, né? De conduta, de preferir a alimentação ao invés da suplementação. Mas isso não só para criança, né? Isso é para geral, para todo mundo. Sempre preferir alimentação. Sim. Não, uma outra dúvida. Porque para criança agora fica, mas você dá whey para criança. Outro dia, faz um tempão, cara, eu postei com o meu moleque, ele estava comendo uma barrinha de whey, ele viu comendo e quis comer. Mas se o filho come whey, ué, se não for dar 3 mordidas no whey, eu vou dar o que para ele? O chocolate, o leite, com caramelo, com cobertura. Eu prefiro que ele coma uma proteína de boa qualidade, 3 mordidinhas, do que um sorvete cheio de gordura saturada, cheio de corante, você entendeu? Que aí a pessoa para pensar e fala, é verdade, né? Aí as pessoas começam, então, assim, tirar um pouco, né, desse estigma que muitas vezes a galera coloca no suplemento, coloca no whey, que acha que o suplemento realmente é só para quem quer bombar, que o suplemento é só para quem quer ficar fortão. O suplemento não deixa ninguém fortão, né, Matheus? O que vai deixar a pessoa fortona, grandona, é o treino. O que vai deixar a pessoa fortona é a recuperação, é o sono. O que vai deixar a pessoa fortona é comer direito. O suplemento vai o quê? Vai ajudar, ele vai colocar assim, ele vai ajudar a melhor. Acabou, é a cereja do bolo. Você entendeu? Não é que o cara vai tomar, vou crescer pelo tomando whey. Cara, esquece isso, aí já foi. Essa ideia que a galera tinha já foi, você entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se você concorda ou discorda, mas eu trabalho muito nessa linha, cara. Concordo absolutamente. Primeiro que para ganho de massa, você tem que comer bem, você tem que treinar bem. Não adianta você comer bem e você não treinar bem. Não adianta. Não vai. Para perda de peso, se você tiver um gasto, tiver com déficit calórico, já vai, na teoria, perder peso. Então, a atividade física só vai intensificar isso. Só vai melhorar seu tônus muscular, vai ajudar na manutenção de massa magra, né? Uma dúvida que mandaram aqui, André, é da albumina, relação à albumina com whey protein. Eu indico, em alguns casos, que o gosto não é tão bom, mas hoje já tem até albumina, que é a proteína do ovo com sabor. Eu já tomei algumas, é bem gostoso. E a quantidade que eu costumo indicar de proteína, eu faço o cálculo de acordo com o peso do paciente. Então, tanto a albumina como o whey protein, eu coloco a mesma quantidade de acordo com o peso. A proteína vegetal também. Tá? Antigamente falavam, a proteína vegetal tem um aminograma pior do que do whey protein. Mas hoje eles estão adicionando aminoácidos ali na proteína vegetal já. Então eles colocam leucina, cada proteína vegetal, a dose tem em torno de 2 gramas por porção. Então já é uma quantidade ok.
Então, a albumina pode ser uma boa opção de troca, além do custo ser mais barato do que o whey protein, né? E pode ter. A albumina tem um aminograma interessante, né? Eles têm, é bem rico, né? Praticamente o índice de digestibilidade, tudo, né? O importante, assim, e hoje, né? Tanto o whey protein quanto o veg, né? Que é o vegetal, e o beef protein, que é o da carne, né? Salvo o sabor, né? Tem gente que não liga para gosto, para Uhum. sabor. O beef protein geralmente tem um sabor mais ácido, né? Mais amarrado, sei lá, mais estranho. Eu não curto Sim. muito. E o veg é aquele gosto que parece que você está comendo areia, né? Fica meio amarradão na boca também. Tem uns novos aí que são melhores, né? Mas o do veg, o problema do veg é que, assim, o PDCA, né? Então, até porque tem uma galera assistindo, então quando você, pelas regras da Anvisa, né, você tem que ter, para aquilo poder ser vendido como um suplemento alimentar, um proteico, né, para resposta de exercício, você tem uma série de coisas que você tem que seguir, são de regras da Anvisa que você tem que seguir. E um deles é a qualidade do aminoácido que você vai oferecer e a digestibilidade desse aminoácido. Né? E a gente já é sabido que é um PDCA que a gente chama, né? E a gente já é sabido que dentro das proteínas vegetais não existe um vegetal que tenha uma quantidade de aminoácidos Um essenciais blend, né? digestibilidade ótima. Então, geralmente as proteínas vegetais não são feitas de um vegetal. Geralmente é da ervilha com arroz, é aquela coisa, um vai complementando o Ervilha, outro. arroz, batata, até eu já vi. Isso, e eles vão complementando justamente para poder chegar naquele nível de digestibilidade boa, para poder você ter uma efetividade boa no pós-exercício, no pós-treino, aquela que você vai consumir, né? E hoje, então, a qualidade das proteínas vegetais melhoraram muito, muito mesmo, né? É até bom para quem tem uma intolerância ao whey, tem muita gente, eu vi que teve gente que colocou, que toma whey e fica estufado, não tem uma boa resposta ao whey, então você pode trocar pelo beef protein, ou pessoas vegetarianos, veganos, etc. Então pode usar o veg protein sem problema nenhum, né? Então assim, é só quando a gente fala whey, sempre que a gente fala a palavra whey, whey protein é do leite, tá? Whey Sim. é leite. O veg protein é proteína vegetal e o beef protein é proteína animal. Que geralmente a gente fala Não whey existe whey vegetal. Não existe é, whey vegetal. não tem whey vegetal. Pelo amor de Deus, se você for whey vegetal, você está subindo para baixo, descendo para cima, né? Então tá tudo whey é do leite. O veg é proteína vegetal e o beef protein é proteína animal. Então acho que isso é uma dica legal e hoje você pode consumir tranquilamente a proteína vegetal também, o veg protein, né? Vai da palatabilidade, cara. Vai se a pessoa tem algum problema com sabor ou não, mas hoje você pode consumir proteína vegetal tranquilamente, porque está super bem elaborada, está super bem equilibrada as proteínas vegetais, né? Eu vi que também tem uma outra pergunta aqui. Ó, Qual a tinha uma melhor do horário? Pedro, ele lançou mais uma aqui. Se na quarentena a nossa taxa metabólica tende a cair. Não, Pedro, a nossa taxa metabólica basal não tende a cair. O que vai cair é nosso fator de atividade física. Entendeu? Porque aí você soma durante o treino, você tem o seu gasto calórico durante o treino, mas você tem o seu fator de atividade física. Vamos lá, não é o seu caso, mas para quem acorda cedo, anda até o ponto de ônibus, anda na estação do metrô, caminha no escritório, você acaba tendo um fator de atividade física, você acaba tendo um gasto calórico maior. Agora em casa, que a gente fica sentado ou deitado o dia inteiro, nosso fator de atividade física ele é reduzido. Então, isso você tem que ajustar a alimentação. Mas não é por conta da quarentena que mexe no metabolismo basal. O metabolismo basal é o tanto de energia que a gente gasta para se manter vivo. Você imagina você Sim, vivo, deitado, sentado por 24 horas. Você gasta tantas calorias. E é muito. A gente gasta muito. Coloca em um homem, em média, 2.000 calorias. Uma média. Aquela informação que tem nos alimentos na parte de trás é baseada nisso. De 2 a 2.200 calorias para se manter vivo. Aí você soma o fator térmico dos alimentos, que é quantas calorias o seu corpo gasta para metabolizar as suas refeições, seus alimentos, mais o fator de atividade física. Aí você tem o seu gasto calórico total. Quando você tem o objetivo de perda de peso, você tem que fazer déficit calórico em cima desse. Se uhum, você quer ganho de massa, você tem que fazer o superávit calórico. Então tudo depende de como é que está a sua rotina. Por isso que eu falo, muitos pacientes lá na clínica até eles queriam remarcar a consulta e a gente começou a mostrar para eles a importância da consulta nesse período de quarentena. Porque você tem que ajustar tudo. Tem que ajustar, senão a gente acaba botando a culpa na quarentena. A culpa não é da quarentena. Não é. não.
A única coisa que pode, na verdade, mudar um pouco, que também não interfere muito no metabolismo basal, né? Porque quando a gente fala de metabolismo basal, ele é calculado, a gente pode calcular, a bioimpedância já te calcula hoje, ninguém faz nenhuma continha, mas pode calcular, depende do sexo, depende da idade, depende do peso, depende da estatura, né? E mais Massa do muscular, peso. atividade física. Não, é o basal, o metabolismo basal e do peso, ele depende da quantidade, da composição corporal, né? O quanto você tem de gordura. Então, é o que eu falo assim, se você, o metabolismo basal nessa quarentena ele não vai mudar demais, tá? A não ser que você, cara, que você agora em 20 dias você tenha ganhado 8 quilos, perdido 10 quilos de músculo e ganhado 12 quilos de gordura, aí você vai ter uma mudança. Claro, estou exagerando, né? Isso não tem, né? Mas o que muda é assim, então, é por isso que muitas vezes na perda de peso você entra numa fase de platô. Porque acontece, o metabolismo basal para uma pessoa, sei lá, um cara que tem um metabolismo, um cara pesa 100 quilos, para ele manter para o cara com 100 quilos, o metabolismo basal, te manter ele vivo, ele está aqui. A hora que o cara começa a perder peso e vai para 75, 80 quilos, o metabolismo dele basal diminui, porque o basal dele não tem necessidade de gastar tanta energia quanto ele gasta agora com O 20 corpo não quilos a quer mais. perder gordura, né? O corpo não quer. Outro não quer. Gordura é energia, não quer. Fazer. E assim, e aí que está o segredo da coisa que eu falo no emagrecimento. O exercício entra numa pegada importante, porque quando você emagrece, perde gordura, mas você não perde músculo, aí você consegue manter, mesmo perdendo peso, o metabolismo basal mais alto. Por quê? Porque teu organismo, o metabolismo, para te manter com 1 quilo de gordura, ele não tem que gastar energia nenhuma. Para ele te manter com 1 quilo de músculo que você ganhou, cara, ele tem que trabalhar pra caramba. Você entendeu? Então, é essa a diferença. Então, o metabolismo basal agora na quarentena, quando você ganha 1 quilinho, 2 quilos, a mudança, se for uma mudança, é de 30, 40 calorias, 20, é irrisório, é irrisório. Né? O exercício é importante, muito mais importante para você manter o metabolismo mais alto. Então, quando eu falo, vamos falar de emagrecimento, por exemplo, é o que eu falo ao paciente. Você gastava 2.000 e consumia 3, aí você engordou. Aí você gasta 2.000 e começou a consumir 1.000. Aí você começou a emagrecer, só que seu metabolismo vai diminuindo e vários outros aspectos. Termogênese adaptativa, a famosa termogênese adaptativa. E aí não adianta, eu brinco com eles assim, cara, daqui a pouco você vai querer diminuir tanto que você come, você vai ver de amor e de luz eterna. Não existe, né? Então, o que você tem que fazer? Em vez de você trabalhar só o seu consumo, você tem que trabalhar o aumento de gasto. Como você trabalha o aumento de gasto? Treinando, exercício, aumentar o metabolismo, colocar o teu corpo para trabalhar, ganhar músculo. É isso que vai fazer. E aí entra a suplementação, e aí entra tudo. Né? Eu acho que o metabolismo muda muito mais no exercício, muito mais na mudança diária e a longo prazo do que numa quarentena agora que o basal vai mudar, se mudar muito pouca coisa. A diferença é irrisória. Não é isso que vai fazer uma grande diferença. Né? Eu acho que hoje na quarentena muito mais o que tá atrapalhando muito mais é a diminuição do gasto, né, de energia no exercício, que é sei lá, quando o cara gasta 400, 500 calorias no exercício, em casa, salvo algumas exceções, está gastando muito menos. Cara, o estímulo é outro treino em casa é outro estímulo. Você não está na academia que você não consegue fazer os mesmos exercícios com a mesma amplitude, com a mesma frequência, no mesmo posicionamento, né? A ergonomia é diferente, você faz no chão, você não tem o banco, a cadeira inclinada. Cara, isso muda e isso mexe muito com a resposta de fibra muscular, mexe muito com os grupos musculares, você não tem a mesma resposta metabólica, beleza. Mas acho que tirando isso, cara, alimentação, suplementação, se você conseguir manter, não é isso que vai fazer essa grande diferença, né, Matheus? O que a gente tem que tomar muito cuidado é, na lógica, pô, tô gastando menos energia, vou comer menos. Total. Faz sentido. O problema é quando a gente faz essas operações sem orientação. Paciente, puta André, essa semana foram umas 4, 5. Paciente acorda, já não come de manhã e vai para o almoço. Aí pegou pesado na noite anterior, come uma salada com uma proteína só. Aí à tarde belisca uma coisinha ou outra, e à noite vai bater aquela fome do dia inteiro e vai. Todo o déficit calórico que ela fez durante o dia, à noite vai fazer tudo errado. A dieta que estava em déficit fica em superávit calórico. Aí no dia amanhã, o ciclo se inicia, o ciclo de novo. Acorda sem fome, vai direto para o almoço, come só um pouquinho com peso na consciência, belisca durante o dia e à noite come um monte. Isso daí a gente tem que ajustar.
E outra, né? E a hora que você come à noite, eu falo, o nosso corpo não joga nada fora, ele aproveita tudo. Você metabolizou proteína, gordura, carboidrato, aquela monte de coisa que você comeu, a hora que você vai gastar aquela, principalmente carbo, que virou aquela energia para você gastar, você está dormindo, vai armazenar, vira gordura, né? E aí aquilo gera uma série de outros problemas hormonais, né? Resistência insulínica, começa a piorar e outra. E aí o cara fica sem comer. E aí, várias vezes, aí a gente vai entrar até num outro assunto, ele acha que está fazendo jejum intermitente, que está tudo legal. Cara, você já deve ter ouvido isso, né? Então, não, isso não é jejum intermitente, isso não é cetose, isso é besteira, bullshit, né? Que Eu a gente falo que é chama. jejum de preguiçoso. Eu falo que é o jejum de preguiçoso. Tá tudo errado, cara. Então, até para quem quer fazer para ganhar massa, para perder gordura, emagrecer, jejum intermitente funciona? Sim, não. A gente pode também fazer uma live de jejum. Funciona para todo mundo? Não, não funciona. Jejum é uma estratégia que você pode usar dentro de um padrão. Você tem o que você come antes, você come durante, você come depois, né? Você tem diferentes estratégias, 5 para 2. Então, não se faz todo dia, não se faz de qualquer jeito, né? Então, assim, a galera que come, tem até vários memes, né? De manhã eu comi isso, almocei uma saladinha, um alfacinho, meio franguinho, À aí à noite, tarde comi a banana com um pouco de cacau em cima, à noite meti 3 pizzas, 2 milkshakes, 5 sanduíches, ó, 2 potes e fui dormir. uma dica para quem tem compulsão noturna, eu já tive muito, tá? Compulsão noturna, o interessante é você na refeição da tarde, você dar uma oferta, aumentar a oferta calórica dessa refeição e colocar alimentos que dão mais saciedades, como fonte de gordura, fonte de fibra e de proteína principalmente, tá? Isso vai diminuir sua compulsão nesse período da noite. Eu tive pacientes que eu já tive que colocar 2 a 3 refeições nesse período da tarde para diminuir a compulsão na parte da noite. Que realmente, à noite, quando bate a compulsão noturna, é difícil de segurar. Você vai comer o que tiver pela frente. Então, é Sim, interessante pegar e fazer esse ajuste com o profissional que acompanha, ou se não acompanha, pegar e tentar fazer por conta, mas eu sempre indico passar no profissional. Para ajustar isso, o seu objetivo ele é perda de peso, tá? Porque se o objetivo não é, se o objetivo é ganho de massa, ficar dando alimentos que deem muita saciedade, muitas vezes o paciente não consegue comer tudo e não vai subir o peso. Então, vamos deixar claro que isso aí é para emagrecimento. sim, sim. Não, e compulsão noturna a gente tem que entender a parte metabólica, a parte alimentar e a parte psicológica, né? Que a gente está falando aí já de neurotransmissores, já falar de serotonina, dopamina, que é outro assunto que eu gosto pra caramba. E a compulsão pode ser também, né, Matheus? É o que você falou, muitas vezes é um déficit nutricional, um déficit calórico, um déficit que o paciente já traz durante o dia e que à noite o corpo vai querer de alguma maneira repor isso aí, não só pela Sim, ansiedade. sim. E na época de pandemia, está tendo agora, essa época de quarentena, com o aumento da preocupação, com o aumento do nível de estresse, né? E a gente sabe que o nível de estresse também, volta a falar, mexe com hormônio, mexe com tudo isso, e isso realmente aumenta a compulsividade, né? E não importa, cara, não importa se é por chocolate, se é por pão, se é por doce, se é por salgado, é sempre por carboidrato. E é sempre carboidrato gorduroso. E por que que é sempre por carboidrato e sempre comida gordurosa? Porque, né, os neurotransmissores que estão no Uhum. nosso cérebro, que são as substâncias que regulam as nossas emoções, né? Quando a gente fala serotonina regula nosso humor, a dopamina, que a gente brinca com o neurotransmissor da paixão, o GABA, que é o neurotransmissor que ajuda a gente na concentração, esses neurotransmissores do nosso cérebro, eles são modulados por 2 substâncias, uma é insulina e outra é gordura, tá? E a insulina é aquilo que é regulado pela glicose, então você tem vontade de comer o açúcar, e geralmente você come alimentos carboidratos e gordurosos, e você tem aquela sensação de bem-estar momentânea por conta das aberturas de canais no nosso cérebro que vão inundar a gente com esses neurotransmissores, por isso que o açúcar é viciante, etc. Mas é outro assunto que dá para falar 2, 3 horas, né? Até na minha consulta eu falo bastante disso com meus pacientes, eu acho que eu perco uns 15, 20 minutos falando só disso nas consultas. Então, essas compulsões, por isso que quando você fala que tem que aumentar o nível de saciedade, aí é importante não ficar cortando carboidrato das pessoas, porque as pessoas até hoje, infelizmente, né, Matheus, e não só, até nos suplementos, né, cara, quando a gente fala de suplemento, a gente voltando para o tema que a gente vai desviando, o pessoal ainda tem um pouco de assim, pô, mas eu quero emagrecer, você vai me dar um suplemento de carboidrato, mas carboidrato não engorda, eu não vou engordar, né? Não que se passe para todo mundo, mas às vezes você pode ter uma indicação, né? Seja malto, seja o oximase, seja aquele outro que eu esqueci, que a gente passa para atleta, que tem uma absorção mais lenta. Fugiu o nome, se alguém lembrar. A latinose?
Exatamente. O que quer que seja. Então, a galera tem um pouco de horror quando você fala de carboidrato, porque acho que o carboidrato é o demo, sei lá, que porra, é o carboidrato que só vai te engordar. E não, cara, o que vai te engordar é o excesso de proteína, que vai te engordar é o excesso de suplemento, excesso. Vitamina não engorda também, tá? Outra coisa, a gente falando de suplemento, né? Vitamina engorda, doutor Matheus? Tem nem caloria. Né? Tem nem caloria. Quantas vezes já ouviu essa pergunta? Algumas. Ah, comecei a tomar aquela vitamina, sempre engordei, doutor. A gente bota a culpa no suplemento, sendo que a culpa é da pizza de sexta-feira, do hambúrguer de domingo, Uhum. Não, pãozinho com manteiga todo dia no café da manhã, com café com leite. É, isso. Entendeu? não. E eu acho que é importante, cara. E eu falo para o paciente, né? Se você tem que tomar vitamina, não é que a vitamina que vai te engordar, né, cara? Você tem que tomar, você toma. Que a vitamina também, se você não tiver um aporte de vitamina, a vitamina ela tá ligada a um monte de processos metabólicos. Também não adianta, o whey depende de uma boa ação da vitamina. Você vai dar whey para estimular a síntese de proteína para melhorar o ganho de massa, mas você vai melhorar o ganho de massa magra com o estímulo da alimentação, com o estímulo da testosterona, com o estímulo do treino, mas para você ter testo, você tem que ter a parte hormonal boa, e se você depende da vitamina C, você depende do zinco, você depende de... Então a vitamina entra até nessa estruturação de você ganhar a massa magra. Se você tiver uma deficiência de vitamina, você também não vai ganhar massa magra, você também não vai emagrecer, né? Você vai mexer tudo no seu metabolismo, né? Eu acho que é isso que é importante. Então, a vitamina não engorda, cara. A vitamina pode ajudar até a emagrecer se você usar ela direito. O que vai te engordar são todos os outros fatores, né? E não a vitamina, né? Eu acho que, falando de suplementação de vitamina, eu tinha uma outra pergunta para te fazer, que eu vou te colocar Eu tenho uma também, eu tenho uma que você vai gostar dessa pergunta. Pergunta sua. Andrezão, o pessoal comentou aí das lives aí, eu tive uma paciente hoje que ela falou pra mim que ela tava bebendo um pouco mais nesse período de quarentena, mas por culpa das lives. Eu perguntei se ela tava bebendo em toda a live. Eu falei, pô, tá tendo live desde o meio-dia até a noite, até de madrugada. Ela, quase isso. Dá uma dica aí pro pessoal nesse período dessas lives, o que fazer? Bom, não Eu sei assiste que a você live. ama o tipo de, eu sei que você ama o tipo de música que tá tocando, eu sei que você ama beber. Olha, não, e pior que se for aquelas lives da sofrência e tá estiver bebendo para afogar as mágoas, é pior ainda, né, cara? Aí não assiste a live, pelo amor de Deus, né, cara? Vai assistir outra coisa, vai assistir série, vai assistir filme, mas é que assim, o problema, cara, é que o álcool, ele tem também, ele tem uma ação nossa no nervo central que ele dá aquela relaxada, né? Ele age numa região chamada córtex frontal, ele inibe nosso córtex frontal, que é a hora que a nossa vergonha diminui, que a gente relaxa, que a gente abre todos os canais daquilo que cria uma parede no nosso relacionamento. Por isso que muitas vezes as pessoas tomam álcool e ficam mais relaxadas, umas choram, outras, né, porque inibe essa região do nosso cérebro, né, que é chamada, que volto a falar, chama córtex frontal, né? Então as pessoas tomam justamente porque junta o relaxamento, tá vendo a live e aí começa a se sentir mais emotivo por vários aspectos e vai tomar o álcool muito por conta da emoção. E aí o álcool vai interferir em várias coisas, né, cara? O álcool, primeiro que ele é calórico, né? Então, um grama de álcool gera 7 calorias. Então, qualquer bebida alcoólica, ela é calórica porque o álcool gera caloria para a gente. O álcool, quando ele chega no fígado para ser metabolizado, né, primeiro que ele interfere na cadeia de gliconeogênese, então ele atrapalha, né, a formação da glicose, energia, então por isso que muitas vezes, inclusive, quando você toma umas a mais, você fala, preciso de alguma coisa que tenha glicose para me sentir melhor, né, porque começa a alterar, e quando o álcool chega no nosso fígado, ele vai competir com a absorção de proteína, gordura e carboidrato. Só que o nosso fígado vai dar preferência ao álcool, ele demora 27 vezes mais para metabolizar, ele só gera lixo metabólico, não gera nada de nutritivo para a gente. Ou seja, cara, você vai comer porcaria, você vai comer geralmente carboidrato de má qualidade, gordura, você vai beber demais, você vai aumentar a ingesta calórica, você vai aumentar a chance de você ganhar peso, você vai ingerir calorias vazias que não tiveram nenhum benefício. Então, não assiste a live, mais fácil, né? Resolveu o problema de metade da população, menos dos cantores
ali. Mas É engraçado, eu peguei. eu não tô falando que não é para beber. Pode beber à vontade. Agora, se beber toda, cara, eu posso uma sonda nas Niterói, já ligo a cachaça na sonda e já fica 24 horas, porque é live o dia inteiro, né? Ó, pessoal, eu falei isso daí porque o André não gosta de sertanejo, ele não gosta de pagode, ele não gosta de beber, ele não gosta de nada disso. Entendeu? Eu já Cara, gosto de tudo isso. é que é pior, cara, é que para quem me conhece, eu ia assim, não que eu era bêbado, né? É isso, mas de todo esse processo de emagrecimento, tudo, foi uma das coisas que eu parei, cara. Eu parei de beber não por nada, não que. Mas é que hoje, assim, por exemplo, outro dia foi no Réveillon, sei lá, eu fui tomar uma tacinha de champanhe, tomei 2 goles e já fiquei assim, já fiquei, já perdi a pegada, mas eu acho que não tem que ser de um lado ou do outro. Pode beber, você tem que ter a consciência do que você está fazendo, né, cara? A mesma história do paciente de final de semana que adora sair de final de semana e comer errado. Aí eu falo, mas final de semana é sexta, sábado e domingo? Eu falo, sexta, sábado e domingo é metade do mês. Né? São 3 dias, sobraram 4. Se tiver live na quinta, já virou 70% do mês. Então, assim, né? É isso que você tem que ter equilíbrio, cara. Mas ainda, vocês vão ver, um dia ainda vou voltar a tomar um pouquinho de cerveja, só que eu vou ter que tomar em casa, porque se eu tomar 2 golinhos já caio duro pro lado hoje. Eu acho que eu não bebo, cara, se eu não bebo assim, eu parei assim em 2013, cara, são 7 anos já. Então, sei nem, eu gosto, você vier aqui em casa, aqui tem um monte de garrafa de bebida que tá aí. Tá aí. Aí, cara, mas eu acho que eu gostava, né? Minha família, tudo eu gosto, eu acho que é interessante. Socialmente é super legal. O meu foi muito mais um processo de parar e parar e parar e parou. E não voltei, e hoje para mim tá tudo bom, mas não é uma coisa que eu falaria assim, ó, nunca mais vou beber, nunca mais vou fazer, né? O que mas foi uma tática que eu adotei aí, né? Mas quem quiser beber, bebe, mas né? Não exagera, né? Pelo O amor de juízo, Deus. né? Sem exagero, sem exagero. Vai Por atrapalhar favor. bastante o seu objetivo. Aproveita ali, é normal. Bem-estar social é saúde também. Entendeu? Então, tá ótimo. A Valéria, a paciente que eu comentei com você live cancelada agora. Se alguém quiser, eu posso fazer uma live tocando violão e cantando, que vai todo mundo beber para esquecer, só se for assim. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma dúvida aí. Qual que é a dúvida que você tinha, Andrezão? Esqueci, esqueci. Ah, lembrei. Isso a gente né, lida com muitos pacientes e a gente falando de suplemento e eu assisti. Só vê se não vai acabar, que às vezes vai aparecer 2 minutinhos para você lá em cima, hein, cara. Aí você me dá um Fechou. toque. Quando faltar 2 minutos para a live cair, ele aparece lá um cronômetro. Tem muito paciente que a gente sabe que toma de suplementação de vitamina que traz muita vitamina de fora, né? E aí, não vou nem te fazer pergunta, a gente até debater, isso foi um curso que eu fui, a gente debateu bastante, eu tinha uma ideia muito errada, eu tinha uma ideia que a maioria das pessoas tem, né? Traz dos Estados Unidos o seu suplemento, traz da Europa o seu suplemento, porque a polivitamina aqui no Brasil é uma porcaria, né? E eu parei de fazer isso. Não sei se quem está assistindo continua fazendo isso, ou se você traz muito de fora ou não, tá? Isso é uma dica que acho que nessa live fica bem legal de colocar, que acho que nunca falei disso numa live. Eu parei de recomendar as pessoas trazerem suplementos, os polivitamínicos, né, centros da vida, etc., de fora. E eu estimulo muito mais o consumo aqui dos polivitamínicos aqui, né, que tem uma qualidade boa, sim. Primeiro que não é uma qualidade ruim. E segunda coisa, o perfil dessas vitaminas são diferentes. Por quê? Porque as legislações são diferentes. O que eu quero dizer? Tá? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, nós vamos falar da farinha, o pessoal que come a farinha. Né? A farinha aqui é enriquecida com ferro e ácido fólico. Nosso sal, ele é iodado. Lá fora, nem sempre você tem essa legislação. Então, aqui, as necessidades que a gente tem de suplementar nos polivitamínicos são diferentes do que os dos americanos. Então, os americanos, muitas vezes, eles têm faltam alguns nutrientes que eles suplementam lá, mas os polivitamínicos eles colocam menos, e aqui, então, a composição dessas vitaminas muitas vezes pode mudar e você pode, a médio e longo prazo, ter alguns problemas em relação à quantidade de iodo, por exemplo, a quantidade
de fel, de ácido fólico, de alguns outros nutrientes que os polivitamínicos de fora são desenhados para a população de lá, com as leis de lá, com a legislação de lá, que é de pouco diferente daqui, tá? Então, é claro que havia um trabalho relacionado a isso, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu sempre deixo de Tá dica, acabando tá? aqui, Andrezão. Quanto tempo Tá tem? acabando. 10 segundos. Apareceu com 30 só, né? Porra, então, meu, já era. Pessoal, acabou aqui, ó.